Olá pessoal, tudo bom? Voltamos hoje com um novo tema, um tema bem legal, tá? Os pacientes estão mandando temas, eu tô achando ótimo isso, tá? Então hoje nós vamos falar sobre feridas, tá? Feridas. Existem feridas de todas as formas, certo? Então existem aquelas feridas que não cicatrizam e todo mundo acha que é de origem vascular. Eu vou defender as minhas feridas hoje, tá? Nem toda ferida vascular não cicatriza porque ela é de origem vascular, né? Então algumas feridas elas não estão cicatrizando por outras origens. Então a gente não pode desviar a nossa atenção disso, tá certo? Então, assim, toda vez que eu chego, que eu recebo um paciente, ou que alguém recebe um paciente com ferida há mais de 30 dias, sempre se desconfia que é de origem vascular. Eu digo pra vocês, mais ou menos, tá? Nós temos três pontos importantes, certo? A gente tem as feridas de origem vascular, elas podem ser venosas ou arteriais. A gente tem as feridas de origem neurológica, certo? Os pacientes, às vezes, quando tem neuropatia periférica, também pode estar associado à ocorrência de feridas, certo? E nós temos as feridas de origem metabólica, tá? Que às vezes a gente tem a deficiência de algumas vitaminas, de alguns oligoelementos na circulação, ou então até próprias anemias de diversas causas, tá? A anemia não tem uma causa só, ela tem várias causas e isso pode gerar feridas também pela baixa oxigenação dos tecidos mais superficiais, no caso a pele. E a gente finalmente tem as feridas de origem infecciosa e neoplásica, tá? Então eu vou agrupar nessa parte da infecção as feridas de origem traumática também, tá? Porque querendo ou não, elas podem evoluir com infecção no local do trauma e por isso ela não cicatriza, tá bom? Então vamos começar pela minha ferida, né? Pela ferida de origem vascular, tá? Como eu falei pra vocês, quando a gente tem uma ferida que não cicatriza mais do que 30 dias, o normal da cicatrização é entre 7 a 10 dias no indivíduo normal, tá? Mas não esqueçam que a gente precisa de uma boa imunidade, tá? A parte imunológica tem que estar ok para que isso aconteça. Então, assim, se você leva de 7 a 10 dias para poder cicatrizar uma ferida, desde que você esteja com a sua saúde em dia, tá? E leia-se saúde em dia. Uma boa hidratação, uma boa alimentação e oligoelementos, vitaminas, quantidade de oxigênio circulante, tudo ok, tá? Você não teve nenhuma perda recente, você não ficou doente recentemente, logo não tem por que ter perdido algum desses elementos, né? Então, obviamente, também não tem por que ter criado uma ferida assim do nada, tá? Sem causa aparente, tá bom? E então, 7 a 10 dias para cicatrizar. Isso vale para tudo, inclusive para incisões cirúrgicas, tá? Elas demoram de 7 a 10 dias para cicatrizar. Em algumas situações, a gente pede para prolongar um pouquinho esse tempo, tá? Mas geralmente a gente retira pontos entre 7 e 10 dias, ok? Então, se alcançar os 30 dias e essa ferida não cicatrizou, opa, eu já tenho que ligar a meu alarme de atenção, tá? Então, atenção, o paciente não está cicatrizando ferida, o que pode estar acontecendo? E aí a gente começa a investigar, tá? Então, a gente começa com um bom exame físico, tá? O exame físico é tudo. Eu digo assim, muitos pacientes, principalmente nessa pandemia, eles me mandam mensagem, né? Principalmente os pacientes que são acompanhados por mim. E assim, já vem com meio que uma hipótese diagnóstica formulada, e aí já sugerindo os exames. Não é assim que funciona, gente. Exame, como ele próprio mesmo diz, é complementar, tá? O exame ele nunca vai ser a parte principal do tratamento do paciente. Então, antes de você pedir um exame, você precisa ser avaliado por um profissional da saúde. Seja ele odontólogo, seja ele médico, entendeu? Cada um trabalhando nas suas áreas, mas ele precisa ser avaliado por um profissional da saúde, tá? Se for o caso para médico, é pelo médico. Se for o caso pro dentista, é pro dentista. Se for o caso pro nutricionista, é pro nutricionista. E por aí vai, tá certo? Então, a gente faz um exame físico pormenorizado do paciente, coleta uma história clínica, quando começou, como, porquê, qual é o aspecto, bateu ou não bateu, teve perdas recentes, toma algum remédio, tem
alguma doença de base, tipo diabetes, hipertensão, alguma outra diagnosticada, teve perda de peso, tudo isso influencia, tá? E aí depois que a gente fizer esse exame físico pormenorizado, aí você vai e vai ver a perviedade das artérias, tá? Você verifica os pulsos arteriais, onde a gente normalmente verifica, tá? Nos membros, tanto superiores quanto inferiores, dependendo de onde seja a ferida, tá? Você inspeciona para saber se tem algum sinal ou sintoma de doença venosa avançada, principalmente, porque ferida geralmente acontece naqueles pacientes que já tem uma doença venosa mais acentuada, tá? Então também é importante para você colocar lá na sua anamnese, tá? E faz algumas perguntas assim para saber, para ter uma ideia se o paciente tem algum resquício, alguma evidência de neuropatia periférica, né? Se o paciente tem formigamento, se ele tem ardência, se parece estar pisando em brasa, se tem dor em choque e alguns outros questionamentos e exame físico que a gente faz na hora, tá certo? Depois que a gente faz tudo isso, aí sim a gente parte para os exames complementares, para aquilo que você achar pertinente. Exames laboratoriais, de sangue, exames de imagem. Eu geralmente peço ultrassom, tá, para os meus pacientes, tá? O vascular sempre vai trabalhar com ultrassom. O ultrassom é como se fosse o estetoscópio do vascular. Então, dificilmente um vascular que achar que tem uma evidência de doença vascular associada, ele vai deixar de fazer o ultrassom. Até pra gente entender o que está acontecendo. Se for para considerar alguma alteração ou se for para excluir alguma alteração. Tá? Então, o pontapé inicial sempre vai ser esse. E aí a gente vai ver as características da lesão. A borda é regular, ela não é regular, ela é funda, ela é rasa, tá saindo pus, secreção, odor, tem necrose no fundo, não tem necrose, tem fibrina, não tem fibrina, tá vermelhinho, não tá vermelhinho. Tudo isso daí, as características da ferida ajudam muito a gente, tá? Até pra gente poder decidir o que vai fazer dali pra frente. Se você vai desbridar, não vai desbridar, se só fazer biópsia, não vai fazer biópsia, etc e tal, tá? Existem, não é o foco isso aí hoje, mas eu vou dar uma leve pincelada. Mas existem alguns curativos especiais que a gente utiliza nesses casos, tá? Existem alguns casos que a gente não leva pro centro cirúrgico para fazer limpeza cirúrgica, tá? A gente tenta, ao máximo, tratar esses pacientes em domicílio, tá? Com desbridamento à beira do leito, quando são feridas pequenas, tá? Quando são feridas maiores ou feridas mais complicadas, a gente geralmente, quando achar pertinente, né, faz o desbridamento cirúrgico, leva para um centro cirúrgico, faz anestesia, faz um desbridamento cirúrgico para acelerar o processo, tá certo? E aí você me pergunta, mas doutora, tem só uma forma de tratar a ferida? Não tem, tá? A gente pode tratar de diversas formas, terapias combinadas, ou monoterapias, mas é muito difícil você tratar só com um tipo de terapia. Geralmente a gente associa um desbridamento cirúrgico a um curativo especial, e existem vários curativos especiais, tá? Eu vou preparar um videozinho aqui para trazer pra gente conhecer brevemente os tipos de curativos, tá? É muito extenso, mas eu vou pelo menos dar uma pincelada aí para as pessoas conhecerem o que a gente pode utilizar. Não é aquele curativo com a famosa colagenase, que dali é muito arcaico, né? Então hoje em dia a gente realmente só usa se não tem outro recurso, mas existem coisas, existem produtos bem melhores no mercado que ajudam mais o paciente e limpam a ferida melhor, tá? E inclusive tornam o ambiente mais propício para um desbridamento cirúrgico, tá certo? E aí, a partir daí você vai acompanhando. Se o paciente tem uma doença vascular a ser tratada, você precisa tratar a doença, porque provavelmente ela é a base da ferida, né? Concomitante à ferida também. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Você trata a ferida e trata a doença ao mesmo tempo, tá? Se for problema arterial, você tem que restabelecer o fluxo, seja por angioplastia ou cirurgia aberta. Se for um problema venoso, você tem que tratar a fonte de refluxo que está nutrindo a veia, que está nutrindo a ferida, né? Para ela começar a diminuir. E instituir o tratamento clínico que a gente geralmente usa. E associado um tratamento cirúrgico ali, geralmente não invasivo, tá? Hoje em dia a gente trata doença venosa geralmente com métodos minimamente invasivos e sem cirurgia. São pequenos procedimentos cirúrgicos, mas a gente não considera mais a cirurgia aberta como a primeira opção. Não é a primeira opção, tá, pessoal?
Então, lembrando, problema de doença venosa, quem tem úlcera de doença venosa, a gente geralmente pensa numa doença venosa mais avançada. Então, a gente não dá prioridade para cirurgia aberta. A gente só dá prioridade para cirurgia aberta quando não tem outra alternativa, tá? Mas sempre a gente vai pensar em métodos minimamente invasivos. E, passada essa etapa, excluímos uma possibilidade vascular. O que a gente faz? Aí a gente começa a investigar outras causas, né? A vitaminoses, anemias, neoplasias, traumas com o aspecto da ferida mal conduzido ou não conduzido, tá? Às vezes só uma persistência de uma necrose já faz com que a ferida não evolua, entendeu? Então, assim, tudo é avaliação física. Tudo está concentrado num bom exame físico e numa avaliação física. Não é só você colocar um curativinho, uma pomadinha lá em cima, tá? Então, não coloquem borra de café, folha de não sei o que lá em cima, chá de não sei o que, lavar com não sei o que. Não façam isso. Primeiro, procurem um especialista, tá? E aí, depois, você siga as recomendações daquele especialista, pra gente conseguir ter resultados melhores em um menor tempo, tá? E da forma certa. E pra gente evitar infecção secundária no local, tá bom? Bom, é um assunto muito extenso, eu poderia passar realmente bastante tempo falando sobre isso, principalmente sobre curativos. Eu espero no próximo vídeo trazer um vídeo sobre curativos, tá? Eu vou tentar organizar aqui um pouquinho, porque realmente também é muita coisa. E eu espero ter dado informações preciosas, né? Essa parte de feridas é muito extensa, mas a gente tem que saber de algumas fronteiras aí. A gente precisa definir algumas fronteiras, tá certo? Então, a gente, na próxima aulinha por vídeo, no próximo IGTV, eu vou tentar trazer curativos. Se eu não conseguir curativos, muito em breve a gente vai falar sobre isso, tá certo? Pra gente poder sair daquela mística que apenas a colagenase dá certo. Não caiam nessa rotina, gente. Não é só colagenase. A colagenase já foi muito boa, mas hoje existem produtos muito melhores do que ela, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.